Vou compartilhar a tela. Vamos. Vou só abrir o seminário. Vou abrir meu celular também para acompanhar. Tá vendo o PowerPoint? Vai ser só Beleza. comentando ou o pessoal vai ver com áudio e a gente fala depois? Se vocês não se incomodarem, eu prefiro que vocês vão explicando durante, que não seja um PowerPoint narrado, que seja ao vivo. Acho que até algumas pessoas eu também comentaram prefiro. que seria melhor. Mas então também vamos levar prefiro. assim. Vamos lá, vocês podem começar, já tá. Acho que fica melhor. Já tá vendo aí, gente, a apresentação? Tá, tô vendo. Então, essa a gente vai falar de liderança ágil. Liderança de controle de comando. Pode passar. Sim. Então, esse tipo de liderança, ele tem origens militares. É aquela velha estrutura que o gestor está no comando absoluto. Portanto, tem total controle sobre os funcionários. Ela mina a criatividade e impede a tomar de decisões, porque a cultura corporativa determina a relação entre empregado e organização. E a maioria dos líderes de hoje foi formada por esses tipos de gestores, de comando e controle. São gestores autocráticos que acreditam que nenhum subordinado pode ter uma ideia melhor do que a deles, que repetem sempre aquelas frases do tipo, quem não estiver satisfeito, que peça as contas. Isso faz com que as organizações, seus clientes e seus acionistas sejam prejudicados. Pode passar. A gente vai falar também desses 3 tipos de liderança, que são líderes empreendedores, líderes facilitadores e os líderes arquitetos. Que esses 3 tipos de liderança, elas fizeram com que as empresas, suas empresas, se tornassem autogestoras. As empresas funcionam eficientemente e exploram novas oportunidades rapidamente. Passar para cada... Pode passar. Caso o Dan vai falar agora. Eu tô falando. Dan? Tá. Os líderes empreendedores são líderes mais... colaboram mais com a equipe como um todo. Eles são líderes que estão mais à frente. São líderes que veem mais o coletivo e trabalham com as pessoas mais baixo, entre aspas, mais baixo escalão diretamente. Então, são aqueles líderes que constantemente eles estão ali na linha de frente com as pessoas e com o público também. Pode passar pro próximo. Tá. Os líderes facilitadores, eles têm umas técnicas de coaching. Eles influenciam muito os seus subordinados e também o líder empreendedor. Ele é meio que quem controla essa parte, assim, ele controla essas pessoas. Assim, ele age mais como eu posso explicar? Eu lembro muito disso no texto. Ele age mais como um orientador. Ele te dá, ele te fala o que você pode fazer, mas ele não interfere muito no que você vai fazer. Ele age mais por cima, assim, observando as reações e observando como você tá lidando com certas coisas. Eles são a porta de comunicação, né?
tem que garantir que cada parte esteja ciente de tudo que está acontecendo, de oportunidades, etc. Pode passar. Tá. Os líderes arquitetos já são aqueles que são mais cabeças da empresa. A empresa como um todo, assim, eles avaliam a empresa como um todo, não só eles não focam em procedimentos e processos pequenos ali, eles estão mais focados no organizacional da empresa, nos recursos da empresa, na estrutura da empresa como um todo, para que todos os processos menores ou de lideranças menores abaixo dele estejam todas seguindo o organizacional e a estrutura que a empresa preza como um todo. Pode passar. Então, a gente colocou essa. A gente colocou essa. A gente colocou essa observação final aí, que é no caso de um novo líder, o que ele precisa para produzir resultados positivos, né? Que o papel do novo líder é inspirar e liderar, que comparado ao controle e comando, que é algo bem antigo, mas que precisa ser mudado, né? No caso, para os novos líderes. E é isso. Uma coisa que o texto falava muito é sobre essa mudança de cenário que a gente tem atual. Que as empresas são menores e mais ágeis, a mudança é muito mais constante. Então, não dá para você ter essa liderança cabeça fechada e que foca muito numa coisa só. Tem que saber variar muito as coisas, assim, tipo, saber mudar a cada momento e a cada hora que se pede ser mudado, você poder mudar, não só ficar focando numa coisa o tempo todo. Na verdade, desculpa, o texto ele fala de 4 tipos de liderança, né? Tem aquela liderança, a primeira liderança lá, que é baseada no controle, né? No depois comando. ele traz outras 3 opções, do líderes empreendedores, facilitadores e arquitetos. Isso. E aí eu queria saber de vocês, se vocês já tiveram, vocês não só vocês do grupo. Antes disso, Carol, você tem alguma coisa a acrescentar? Jonas, querem falar alguma coisa? Algum ponto de vista diferente que nos trouxeram? Tá. Então, queria saber de vocês, a internet da Carol tá. Não, Carol, queria saber se você tem alguma coisa a acrescentar, se tem alguma informação diferente que você tenha visto, tem um outro ponto de vista, enfim. Eu tô agora, será? Professor, tá conseguindo me escutar? Bem, diga. Sim. Eu achei interessante que elas falam que no artigo que todo mundo pode liderar.
Então, ela deu esse exemplo desses 3 tipos de liderança e cada um se encaixa em um ambiente e todo mundo lidera junto. É isso que eu entendi. Sim, é isso que a mais gente viu colaborativa. também, que não só os detentores de posição formal, de poder, têm condições de liderar. Eles abraçam essa ideia de que todos têm condições de liderar. Às vezes Isso até aí. o líder mesmo é aquele líder autocrático. E aí criam-se outras lideranças, né? Empreendedor, arquiteta, na equipe sem ser o líder-chefe, digamos assim. Isso. Sim, eles falam que o líder-chefe é o líder empreendedor, né? Do artigo. Tá, pelo que eu entendi, esses líderes, Ele é o líder empreendedor. esses são mais para você ir pegando de patamar em patamar, de hierarquia em hierarquia, né? Você vai pegando dos menores, dos funcionários mais trabalho ali braçal, vai passando pelos, entre aspas, supervisores e até chegar nos diretores, e aí o líder que está mais acima, ele avalia tudo aquilo que foi avaliado embaixo, que é para ele não ter que avaliar tudo sozinho, para ele ter outras vertentes e outras visões a partir dos outros cargos mais, entre aspas, mais baixos, né? Então é como se fosse uma evolução de cargo de liderança. Exato, Que você exato. começaria como líder Um líder mais empreendedor, operacional. iria passar para o líder facilitador. Isso, eu entendi bastante isso. Você pega mais um líder que trabalha com operacional, aí depois um que vai mais para a parte ali administrativa daquilo, e um que abrange mais tudo como tipo, um todo, assim, pega mais o organizacional da empresa em si, né? Não só de áreas ou de coisas específicas. Até tem uma parte que falava sobre, por exemplo, existe um líder acima do líder de marketing. Um líder de marketing está acima de um líder de, entre aspas, de e-commerce, por exemplo. Porque são categorias que sozinhas, mas elas precisam de alguém em cima para poder supervisionar aquilo ali, traçar como que aquilo ali vai ser feito. Então, aí, olha só, meu ponto de vista, tá? Eu não enxergo como uma coisa evolutiva. Eu enxergo, sim, como diferentes perfis. E aí, até o líder arquiteto, que é o líder que está lá, vamos dizer assim, colocando tudo para conversar, né? Ele vai pegar uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa ali. Ele, na verdade, ele está está exercendo, está coordenando todas as ações, né? Então, eu acho que ele trabalha mais gerindo as equipes ou gerindo as atividades de determinado setor ou departamento e não necessariamente seja o objetivo de todos chegarem lá, por exemplo, né? Eu acho que é mais o estilo dele do que efetivamente de uma evolução. A Carol está dizendo aqui, ela crê que não seja para deixar uma brecha no projeto. Assim, tem várias visões diferentes. Mas o que exatamente, Carol? O arquiteto? Pode até ser que assim, o arquiteto ele tenha, ele comande outras lideranças, digamos assim. Aí pode comandar uma liderança empreendedora, uma liderança facilitadora, mas eu acho que faz mais sentido a gente pensar em perfis e não efetivamente num crescente, porque senão, se a gente for pensar que é um crescente, uma evolução, possivelmente depois desse líder arquiteto vem o líder autocrático, que é o cara lá em cima, né? E aí eu não sei se é por esse caminho. Eu pelo menos não enxergo dessa forma.
mas existem visões diferentes. Entendi. Entendeu? Mas, minha opinião, né? Não estou dizendo que o artigo está dizendo isso. Eu entendi, mas eu acho que Trazendo também minha pode opinião. ser uma coisa de empresa, de estrutura para estrutura, porque depende muito. Às vezes você não precisa de toda essa hierarquia, mas você acaba tendo, e às vezes você precisa Uhum. dessa estrutura para você poder organizar direito, porque senão fica uma coisa muito bagunçada, fica uma coisa muito jogada. Então cada nível hierárquico vai deixar tudo no lugar direitinho, entendeu? Acho que também fala muito disso. Tipo, empresas muito grandes, por exemplo, vou dar um exemplo do hotel. A gente cada área tem o seu líder e cada grupo, né, de área, assim, por exemplo, eventos está dentro de vendas e marketing. Tem uma líder para eventos e essa líder de eventos, ela tem uma líder de vendas e marketing. E tem um líder que é o líder geral do hotel. Então, tipo assim, são áreas que precisam de controle total, né, para você ir fazendo cada área, estruturando cada área direitinho, entendeu? Então, acho que vai muito de cada empresa, negócio, do que é uma coisa muito geral, assim. Que aí, da forma que eu enxergo, eu penso o seguinte: até o líder, que é o chamado arquiteto, poderia ter um perfil de líder empreendedor ou um perfil de líder facilitador. Sim. Porque Sim, parece mas aí... que o líder empreendedor e o líder facilitador, a gente está lidando com perfis de liderança, estilos de liderança. E o líder arquiteto, na verdade, é como se ele fosse uma pessoa que ele coordena várias coisas juntas. Então, não necessariamente é um perfil ali, né? Pode ser uma função. Aí eu acho que fica um pouco até estranha a classificação dele se a gente for pensar nisso. Os dois primeiros, a impressão que dá é que são perfis de liderança. O último dá a impressão de que, na verdade, é um cargo acima, não um perfil de Então, liderança. o que eu e o Dex tivemos muita dificuldade, porque, enfim, o texto começa te levando para um lado e no final você está num outro completamente diferente. Percebi muito isso. Você começa achando que são tipos de liderança e você termina o texto tendo certeza que todo mundo tá junto ali, que é uma coisa só, e tem que ter aqueles tipos como se fosse cargos diferentes, entendeu? E aí, eu fiquei muito confuso com isso. Tipo assim, são diferentes que podem ser trabalhadas, que você pode escolher uma para trabalhar, ou são perfis para você trabalhar, ou são cargos hierárquicos que devem existir para poder ter esse controle direitinho, assim, para que ande direitinho o seu negócio, entendeu? Me parece aqui, dando uma olhada até na apresentação de vocês, se a gente focar nessa parte aqui, talvez faça mais sentido. Vamos mostrar. Quando a gente fala dos líderes arquitetos, pensar que eles não só respondem por ameaças e oportunidades externas, mas também são guardiões das operações internas. De repente, é o tipo de líder que ele está muito preocupado em fazer as coisas como devem ser feitas. Então, de repente, ele vai ser o líder que, não, tem uma regra, tem um manual, tem um processo aqui que você tem que seguir. Então, de repente, não é o cara que vai... aí eu acho que talvez faça até mais sentido. Não é o cara que vai ser o empreendedor, vai liderar as coisas, chamar todo mundo junto, enfim. Vai ser também o cara que vai facilitar o processo, que vai auxiliar o processo para cada um se desenvolver da melhor forma possível. Mas é o cara que vai defender com unhas e dentes ali como que a empresa trabalha, e o cara tem que se adaptar a como a empresa trabalha, não necessariamente como que poderia ser melhor. Cortou, né? Isso. Eu entendi muito isso também. Ele é um cara que ele vai abranger a cultura da empresa. Ele vai te mostrar o que é a cultura da empresa. Por mais, independente do modo que você queira trabalhar, a empresa tem uma estrutura e uma cultura que ele vai ser essa pessoa que vai
colocar esses pontos, essas regras no caso, né? Você não pode Aham. viajar muito, empreendedor viaja muito, pensa muito fora da caixinha e te É. limitar no que a empresa De realmente está repente procurando, até no que a melhor do empresa que o. faz como cultura dela. Sim. É. De repente até melhor do que o nome líder arquiteto fosse líder guardião ou alguma coisa assim, né? Ele realmente é o cara que vai defender com unhas e dentes aqueles processos ali dentro. Sair uma vírgula do lugar, ele já vai. Pode ser. Aí eu queria saber de vocês, da turma, assim, vocês já trabalharam em alguns lugares, já tiveram líderes. Queria saber que tipo de Sim, líder sim, que vocês já sim. tiveram. Que é Algum com esse perfil de empreendedor, algum com esse perfil de facilitador, arquiteto, autoritário. Não, pode Autoritário falar, é que o tá com meu. lag, não sei porquê, aí você. É, vai, Isa Flávia, fala aí. Não, mudei o nome, tá, professor? Eu vi, eu tô te zoando aqui. Não, Como é o que é meu, lá na assim, sua empresa? o meu líder, ele é bem autoritário. Bem autoritário mesmo, assim, ele chega, ó, eu quero isso, 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 e isso. E sai. Às vezes ele chega perto da gente e a gente até se assusta, porque do nada ele parece que é surtado. Ah, tem um gato lá na empresa que até o gatinho corre dele. Dá até medo, né? Dá até medo, dá até medo. Na minha empresa também é assim, o meu gerente, ele é bem autoritário também. Chato pra caramba. Ele fica, tipo, todo dia ele chega na minha mesa, ó, hoje eu quero produtividade, não sei o quê. Aí ele foi reclamar de mim uma vez, ele falou que eu faço tudo que ele pede, mas não da maneira que ele quer. Aí eu perguntei pra ele, eu falei, mas como assim? Aí ele, faça e refaça que você vai achar alguma coisa diferente. Eu fico, tá. Aí eu chego, às vezes, no estado tem bilhetes na minha mesa, aí faça não sei o que, tá. Pô, o cara é completamente autoritário, assim, até com os funcionários dele, manda mensagem de madrugada. O cara é bem chatão mesmo. É, assim, no meu caso, Certamente ele como deve ter um líder acima dele e nem percebe isso. Exato. assim, Fala isso. como lá é uma empresa familiar, então eu já aconteceu até uma situação quando eu comecei a trabalhar lá, ele chegou pra mim, bateu nas minhas costas, falou assim: "Ô bonitinha, eu quero você aqui o dia inteiro". Porque antigamente eu fazia carga horária de 6 horas por dia. Mas ele não quer saber de lei, não quer saber que é estágio, Uhum. não. Pra ter uma ideia. É exatamente isso lá que acontece Mas comigo aí você também. continua O meu recebendo como som estagiário. Pois é. lá acontece bem isso comigo também, porque eu não posso fazer hora extra. O meu são 4 horas. Mas aí ele pede para eu ficar 6, 7, falando, ó, fica mais hoje que 4 horas não dá para nada, não. Não sei o que. Eu falo, pô, mas tá no contrato 4 horas. E uma vez ele veio e falou, ó, tá no seu contrato que você não deve fazer hora extra. Aí eu falei, mas também é. Aí ele falou que é para eu fazer e ficar lá, porque 4 horas também não serve para nada, mas no contrato tá que eu não posso fazer hora extra. Aí isso antes Uhum. contava como banco Nesses de casos dados. é legal vocês terem registrado isso, hein? Banco de horas. É, tem. Aí ele falou que eu não posso, mas eu tenho que fazer a hora extra dele lá, né? Porque 4 horas não serve pra nada. Então, eu Tenham não isso sei em sempre qual registrado, líder. porque se acontecer alguma coisa de vocês
serem mandados embora, alguma coisa assim, vocês aproveitam e sacaneiam o cara, né? Não deixa barato, porque estágio Ele, é estágio, é de 4 a ele 6 tem, horas no máximo, dependendo do contrato. Então, sim, quando fala eu pra ele, eu fico entrei, aqui 8 falaram horas, só para que você eu. precisa me efetiva aí. A minha empresa é pública, não pode ser efetivado. Ah, No caso, esse cara porra, o tem cara ainda tá muitas falando, fazendo reclamações dessa forma. é, lá ele tem umas reclamações na ouvidoria, tem processo e tudo, porque ele gritou com um funcionário na frente da filha. Tipo, mandou o cara, foi isso que o Elton até falou aí da Renner, mandou o cara calar a boca, não sei o que, na frente da filha, o cara entrou com um processo em Aham. cima dele. Aí, pô, esse cara é É, totalmente louco, assim. claro. Diga, Mari, você ia contar a sua história. Então, eu não sei em qual dos líderes lá, os líderes da minha encaixam, pra ser bem sincera, mas a última empresa que eu trabalhei, né, que eu estagiei agora, cara, foi excelente. As pessoas, os diretores da empresa, os donos me chamavam, e aí, Mari, tá aprendendo, tá gostando? Não só comigo, porque tinham diversos outros estagiários, me chamavam frequentemente, sabe? Ó, não, a gente só queria te parabenizar, isso daqui foi bem legal que você fez. Eles estavam atentos a tudo. Não era uma empresa pequena, é uma empresa que tem uns 200 funcionários, contando freelancer e tal, se for botar assim, né? Contratos. Cara, e os caras são, tipo, não tem ninguém na empresa que não fala assim, caraca, o diretor da empresa me chamou hoje pra perguntar se eu tô gostando, se tem alguma coisa me incomodando. Eles eram muito, como eu posso dizer, Ah, tipo, prestavam muita atenção no funcionário, sabe, pra saber se o cara tá se sentindo bem ou não. Eles aham. parabenizavam tudo, eles eram tão atentos que eles, tipo, uma pessoa, a gente, são dois pontos, né, a sede em Conversa e lá no Pier Mauá, eles têm um balcão lá, né, e lá no Pier Mauá tem muito guia turístico, que eles contratam como freelancer. Cara, não tem um guia que não tenha deixado um feedback legal quando foi sair da empresa, alguma coisa assim. Porque lá que são, sei lá, trocentas pessoas, eles se importavam. Um cara faleceu recentemente lá, aí, pô, eles prestaram toda a assistência, nem era funcionário, mas fizeram toda a questão de prestar assistência funerária pro cara, é, dar transporte, como é o serviço turístico e tem ônibus, tal, transporte para a família do cara, que era freelancer, para pro É, enterro e tal. Por isso, era bem legal. Eu não sei, assim, eu já tive experiências ruins, mas essa foi uma experiência muito boa. legal. Realmente é muito diferente, né? Você tem a experiência de trabalhar em um lugar que é como o Derekson estava falando, ou como a Isa estava falando. No final das contas, você trabalha com um lugar que traz uma experiência diferente, cara, você fica até pensando, cara, não pode ser verdade, estão me tratando muito bem. Na verdade, é o tipo de liderança, é a cultura organizacional gerada por um tipo de liderança. E aí acaba que todos os funcionários trabalham mais felizes, trabalham mais tranquilos, você tem os estresses do trabalho apenas, não os estresses oriundos da liderança ou frustração em relação à liderança. Eu acho que você tem um ganho de clima organizacional, porra, que não tem comparação. Né? Quem mais, gente? Tem aqui um texto É, do Elton. posso falar? Pode, Tá claro. dando pra me ouvir? Ah, não, Sim. porque você estava falando isso, e aí eu pensei, assim, que uma liderança boa, realmente, além do clima organizacional, a empresa só tem a ganhar, porque dá espaço para o funcionário, por exemplo, a gente que é estagiário, jovem aprendiz e tal, a gente às vezes tem uma ideia que, assim, dependendo da liderança, você não tem, assim, coragem, digamos assim, de falar com o líder, sabe? Às vezes você tem uma ideia muito boa, e dependendo da forma que o líder te trata, você, assim, você fica até com medo de falar com a pessoa, sabe? E assim, quando você tem um relacionamento Sim. bom, né, uma troca com essa liderança, você de repente tem uma ideia assim muito boa e ele pode acatar isso. Você pode falar, sabe?
Uhum. E tem situações, por exemplo, se você tiver uma liderança boa, uma organizacional legal, se a empresa falar para você, olha, esse mês o salário vai atrasar porque tivemos um problema, perdemos um grande cliente nosso, não sei o quê, você vai entender, né? Você vai estar disposta a entender e de repente vai se sacrificar um pouco para continuar naquela situação, do que numa empresa que chega o cara e fala, ó, gente, cara estúpido, 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 estúpido o tempo inteiro, e de repente o cara nem vai comunicar nada, o salário atrasa, vai estar todo mundo puto, né? Vai estar todo mundo querendo sair, todo mundo falando sobre processar, vai estar todo mundo tratando o cliente mal, então muda tudo, né? Muda tudo de figura. Né? Quando você tem um ambiente um pouco mais agradável, você consegue lidar com vários problemas do dia a dia que em ambientes tensos você não consegue. Essa questão também Mas alguém, gente? aconteceu lá Cheguei. de que todo mundo saiu da área, assim, trabalha na área financeira, todo mundo Uhum. foi para andares diferentes por causa disso. Ou seja, ele se prejudicou total com essas coisas. E hoje a gente tem mais de 33 processos parados, coisa que não tinha antes. Assim. Estão começando a pegar no pé. Aí então ele tá ficando mais autocrático ainda. Uhum. Essa questão que você falou, só vai pedir para sair, vai querer processar e tudo mais. Professor, E parece que quanto mais errado o cara tá, mais merda ele faz, né? O cara já Exatamente. é autocrático, já é autoritário, já é estúpido. Aí tá todo mundo reclamando, o cara não se enxerga e piora a sua situação. Exatamente. Diga quem ia comentar agora. Isa, de novo? Eu não vi quem é que acendeu aqui a luzinha. em relação isso ao clima, é verdade. Porque lá na empresa tem trocado bastante de funcionário, principalmente nas lojas. O que acontece? A carga horária da loja é bem puxada. É Uhum. de 8 da manhã até as seis e Sim. meia da noite. Só que assim, tem cliente que parece que é perturbado. Tá vendo que a loja tá fechando e eles estão ali na porta, quer entrar, e o funcionário quer ir embora. Só que quando o patrão tá lá, ele não quer saber. Sim. O funcionário que pode ir embora de 7 horas, 8 horas da noite. E assim, eles acabam, os meninos da loja acabam se estressando com isso, ou é mandado embora, ou pede pra sair. Aí sempre tá chegando funcionário novo, aí tem que Uhum. explicar o processo, tem que explicar material. E assim, isso acaba atrapalhando muito. Sim, gera um alto turnover que gera um custo alto para ele depois de treinamento. E aí depois o cara vai falar assim, pô, mas eu tenho uma equipe que não fica comigo, toda hora eu tenho que treinar uma pessoa nova, perco tempo, Sim, daqui a pouco a pessoa sim. sai e a empresa nem está enxergando que é um caroço ali que está atrapalhando, né? É. E aí a empresa está tendo um puta custo de contratação, demissão e funcionário que entra, que sai, que isso gera um custo, com certeza, independente de quem demitiu ou quem pediu demissão. E a empresa não está enxergando que o problema está acima deles, né? Muito comum isso, infelizmente. Mas alguém quer comentar? Tá. Pessoal, vocês têm alguma dúvida em relação à aula lá que eu coloquei de pesquisa quali? Eu ainda não consegui ler os textinhos de vocês, eu só consegui ler as listas. Eu gostei das listas. O que vocês acharam da atividade? Foi legal? Me contem alguma coisa aí sobre a aula de quali. Tiveram alguma dúvida? Cara, eu fiquei com muita dúvida naquela parte lá da caixa do operador de mercado. Porque eu fiquei pensando, ok, a gente como caixa, exemplo, trabalhou de caixa, eu já trabalhei, sabe?
as dificuldades são muito grandes, tipo, tem muitos desafios. Mas como melhor se o operador de caixa não tem autonomia nenhuma? Aí, tipo, aquilo que me deixou foi muito difícil pra mim. Aí eu pesquisei Aham. em vários lugares sobre, perguntei a pessoas também que trabalham e a supervisores que eu conheço, o que eles achavam que poderia ser feito. Alguns falaram sobre isso, né, da autonomia, porque os caras não têm autonomia nem para cancelar o item que ele passa errado. Ou seja, aí fica gritando cancelamento, Sim. cancelamento, que lute. Então, tipo, são esses pequenos detalhes. Uma das pessoas levantou a seguinte questão, falou assim, Mariana, ok, a gente dá autonomia para a pessoa para cancelar a mercadoria. Beleza, mas isso pode acontecer várias fraudes, porque ele pode passar, falar, cancelar e entregar para o cliente. Vai um amigo lá. Aí, toma, passou. Aí vai, cancela o item, mas já tá dentro da sacola. E a pessoa vai embora. Aí ele falou assim, isso já aconteceu muito, mas com produtos Uhum. da Americanas que ele tava, tipo, na Americanas já aconteceu de passar, sei lá, ventilador, torradeira, não sei o quê, e no final cancelar e não ser nada, porque deu essa autonomia. Aí, tipo, já teve fraude de sei lá quantos mil Uhum. e no final, até provar que 6 na meia dúzia. Dá trabalho. A ideia da atividade, Mário, não era, você não precisava nem fazer pergunta para ninguém, porque essa aula ela foi planejada para ser uma SA antes, né? E aí a ideia é que a gente fosse para algum lugar e fizesse uma observação, ou se conseguisse até uma observação participante, que é um tipo de coleta de dados da pesquisa qualitativa. Então, por exemplo, numa observação, você não entrevista ninguém, você só fica ali olhando, vendo o que está acontecendo. Numa observação participante, você está ali observando, mas você participa do processo. Então, por exemplo, aquela mulher do vídeo, ela foi fazer um dia lá de experiência de como é ser caixa de supermercado, não deixa de ser uma pesquisa de observação participante. Por quê? Para olhar para aquilo dali, para ver como é que as coisas funcionam, ela foi ver na prática. Então ela se enquadrou ali, se colocou dentro daquela situação para fazer a pesquisa, digamos assim. Então ela, na verdade, está ali como uma observadora participante. Aí o que eu pedi lá era para vocês justamente tentarem fazer esse exercício de olhar para aquilo lá e tentar extrair informações dali sem precisar das perguntas, né? Sem precisar de vocês entrevistarem alguém, porque é outro tipo de forma de coleta de dados. Então, assim, qual era a ideia? Primeiro você, beleza, fazer um planejamento inicial básico. Aí eu preciso fazer uma observação de como que é o trabalho do caixa de supermercado. O que eu preciso olhar? Pô, eu botei lá 3 tópicos para vocês focarem. Então a ideia é que você pegasse ali, tá, o primeiro tópico lá, sei lá, como que é a função dela, quais são os desafios. Para eu perceber quais são os desafios daquela função, eu preciso entender o quê? O que eu preciso olhar quando eu estiver lá? E aí a lista de vocês era para isso, para você fazer o planejamento do que você iria observar depois. E aí vocês viriam um vídeo, e aí nesse vídeo teria lá toda a participação da mulher, né, como operador de caixa, e aí vocês iriam ver as coisas que vocês anotaram que vocês precisariam ver. A partir daí vocês chegarem à conclusão de que informações vocês chegaram. Então a ideia, em resumo, era que vocês testassem um modelo de coleta de dados, o tipo de coleta de dados chamado observação, ou observação participante. E aí, nesse caso, você não precisaria fazer entrevista, perguntar para alguém, porque é só do que você está vendo. Tá? É um outro tipo de coleta de dados que é muito usual, tanto na pesquisa quali quanto na pesquisa quant. A pesquisa quant também tem coleta de dados através de observação. Só que aí você não vai coletar dados qualitativos, você vai gerar dados numéricos, né, quantitativos. Por exemplo, quando você está em algum evento
e aí tem uma pessoa que está com o marcador de quantas pessoas estão entrando, e ele vai vendo as pessoas e vai tum, 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 apertando aquele aparelhinho. Aquilo dali é uma observação que ele está fazendo, é uma pesquisa. É uma coleta de dados através do tipo de coleta chamada observação. Só que ele está gerando dados quantitativos, ele vai gerar um número. Quantas pessoas ele viu entrar. Diferente da observação para uma pesquisa qualitativa, que vai ser, estou vendo, olha, as pessoas estão entrando muito com bonés, tem muitos homens que estão entrando com camiseta e chinelo aqui no, sei lá, Maracanã, tem poucas mulheres, as mulheres geralmente estão vindo com camisa de time, enfim. Você vai ter mais informações do que apenas o carinha apertando lá o bagulhinho para marcar a quantidade de pessoas. Então também pode ser usado a observação nas duas pesquisas. E aí depende do que tipo de dado que você quer buscar. Tá? Melhorou? Assim, clarificou o que era para fazer? Exatamente. Porque assim, entrevista e questionário vocês fazem várias vezes durante a faculdade inteira, né? Todos os projetos praticamente vocês têm entrevista e questionário. Então eu quis trazer para vocês um exercício para vocês treinarem outra forma de coleta de dados. Uma outra que é possível também é coleta de documentos, né? Vocês usarem dados secundários. E aí, por exemplo, se as empresas que vocês estão trabalhando no projeto tiverem alguma brochura, panfleto, algum livrinho, eles podem dar isso para vocês de alguma forma, sei lá, em PDF, e aí vocês analisarem aqueles documentos. Isso não deixa de ser uma coleta de dados. Né? Aí coleta de dados através de documentos vão gerar dados secundários. No caso, até seriam dados primários, porque vocês estão coletando. Os secundários seriam através... Seria alguém que já coletou os dados e você está coletando através dessa coleta já feita. Enfim. Alguma dúvida, pessoal, sobre isso? Ficou claro lá as diferenças dos tipos de coleta, os tipos de pesquisa? Agora aqui que está passando o carro do ovo. Não sei se vocês escutam aí, espero que não. Então, pessoal, se ninguém tem dúvida, eu vou olhar com calma lá no portal de vocês e vou comentar. Então, daqui a pouco vocês deem uma olhadinha lá que eu vou... Vocês retomem lá a atividade que eu vou comentar tanto as listas quanto os textinhos que vocês criaram. Tá? E aí, olha só, na semana que vem a gente não teria aula nem terça nem quinta. Nem terça nem sexta por causa do feriado terça e quinta. Só que a Celso adaptou o calendário, vocês já devem ter até recebido. A gente vai estender um pouquinho as nossas aulas em julho. A gente já iria parar na última semana de junho. A princípio a gente vai ter mais 2 semanas de aula, que foram as 2 semanas que a gente ficou de quarentena, né? Sem aula. E aí a gente não vai enforcar mais nenhum dia de pré ou pós-feriado. Então na sexta-feira que vem a gente vai ter a aula normal. Aí tendo aula normal na sexta, a Carol e o Jonas vão apresentar o artigo 13, e aí a gente vai ter uma aula lá liberada para vocês de pesquisa quantitativa. Aí, qual é a ideia da próxima aula? Assim que vamos começar a apresentação de manhã cedo logo, a gente faz a apresentação, acho que dá para a gente fazer 8h30 às 9h, a apresentação. Aí eu libero a aula para vocês, e aí vocês fazem a aula, depois a gente volta para uma live para tirar dúvida. Tá? Que tem um exercício lá, pesquisa quant, a gente vai fazer também cálculo de amostragem, então é legal a gente ter uma live no final da aula para tirar dúvida também. Tá? Mas vai estar tudo discriminadinho lá na aula.
Eu libero o dia lá para vocês. Mais alguma dúvida, gente? Por aqui é tudo tranquilo, prof. Entendido. Beleza. Então, de novo, quem precisar alguma coisa do projeto, pode entrar em contato. Não deixem muito para frente, não. Comecem a fazer, mesmo que seja devagarzinho, já vai esquematizando todas as informações, colocando no PowerPoint, para depois não dar muito trabalho. Não adiantando, desculpa, esse processo. E qualquer coisa, só falar. Tá? Se cuidem, fiquem em casa, ainda estamos de quarentena, apesar de um monte de gente estar afrouxando isso daí, a gente está vendo muita gente na rua, mas evitem ao máximo, por favor, se cuidem. Ô, professor, você tá Tá devendo uma bom, pessoal? visitinha aí Até nessa semana que vem. feira, hein? Fica na prateleira, Você tá né? devendo. Vamos fazer o seguinte, na próxima aula, que aí eu vou arrumar. Tá uma zona aqui o quarto, aí vai que eu mostro outras coisas que vocês não... A cama toda bagunçada, tem caixa no chão. Na próxima aula eu mostro para vocês. Aí eu vou fazer um tour também pelo armário dos jogos. Arrasou. Combinado? Combinado. Tá bom. Bom final de semana para vocês, pessoal. Valeu, Tá professor. bem. Igualmente, professor. Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. gente. Tchau.